Olha lá, ó. Renato, boa noite. Toninho Silva, Olá. Globo CBN. Que bom vencer, hein? Voltar a vencer e vencer o Palmeiras. Qual a análise que você faz do jogo de hoje? Boa noite. É um jogo contra uma enorme equipa, que é campeã nacional em título, fora outros títulos que foi ganhando. É uma equipa que interpreta muito bem todos os momentos do jogo. E nós tínhamos que nivelar muitas coisas para ganhar este Palmeiras. Nivelar a nossa intensidade de jogo, os duelos defensivos e ofensivos, a nossa forma compacta de atacar e defender, a velocidade dos pontas do Palmeiras e mesmo do Hendrick são uma arma letal que o Palmeiras utiliza muitas vezes. Eu acho que foi um jogo dividido, como não poderia deixar de ser. Eu acho que o nosso grande mérito foi ter, em muitos momentos, ter estado melhor que o Palmeiras, em muitos momentos. E noutros momentos, o Palmeiras esteve melhor que nós e nós, nesses momentos, soubemos também sofrer, soubemos estar organizados. Acaba por ser um jogo equilibrado, na minha opinião, o que para mim é um elogio, olhando para a história do técnico e desta equipa feita já há tanto tempo, com rotinas coletivas impressionantes e com qualidade individual superior. Olho para a minha equipa e vejo cada vez mais uma equipa e vejo cada vez mais os meus jogadores a crescer e a acreditar naquilo que é o nosso trabalho. Portanto, um jogo dividido que acabou no final cair por nós. Se calhar fomos a equipa que mais acreditou na vitória até ao fim e acabámos por ser premiados em relação a isso. Boa noite, Paiva. Boa noite. A mudança tática que você fez na equipe, você já tinha até, digamos assim, acenado que poderia fazer isso há cerca mais ou menos de uns 10, 12 dias em uma coletiva que eu vi você fazer. Por que você sentiu a necessidade nesse exato momento, com o tempo que você teve para treinar por aí? É exatamente isso. Não foi uma questão de necessidade, foi uma questão de tempo. Tivemos 6 treinos até este jogo, aos quais somámos aquilo que já vínhamos trabalhando aos poucos, no que podíamos, para cimentar este sistema. Cada vez mais a equipa começa a ter rotinas dinâmicas e jogadores específicos para este sistema, e agora foi por uma questão de tempo. Pôr um sistema em prática sem o trabalhar é uma irresponsabilidade tremenda e eu isso nunca farei, porque acredito muito no trabalho e essencialmente no treino. Para mim o treino é a mola principal daquilo que é o que uma equipa mostra no campo. Portanto, foram os 6 dias que nós tivemos para trabalhar, para cimentar claramente aquilo que já vínhamos a fazer, aproveitar isso e obviamente a equipa comportou-se muitíssimo bem. Você mesmo citou, Paiva, boa noite. Boa noite. Você citou que o jogo foi dividido. E, na minha opinião, primeiro tempo muito bom das duas equipes. Poderia ter Correto. qualquer um ter feito gol. Correto. E um segundo tempo muito ruim das duas equipes, do ponto de vista do que foi o primeiro. Mas ainda assim, novamente, um jogo dividido. E como você disse, o Bahia mostrou a todo instante que quis ganhar. Como é gostoso o futebol, né? Quando você tem números bons, cria muito, dá a oportunidade de fazer o gol, não faz. E quando não dá a oportunidade ao adversário, sofria. Hoje, o Bahia não criou tanto, 2 chutes a gols. E no segundo chute a gol, o goleiro dá um rebote e você sai com um triunfo. Ou seja, quando os números lhe desmentiram daquilo que você vinha fazendo o campeonato todo, acabou o triunfo, que parecia improvável, quanto o adversário também improvável, acabou acontecendo e cai um tabu de 35 anos. Olha, ainda bem que falas nisso, Baraúna, porque amanhã o Mister Evaristo vai fazer o seu aniversário, Evaristo Macedo. Foi ele, em 88, o último treinador que ganhou ao Palmeiras em casa. E quando eu cheguei disse que gostaria muito de honrar e estar à altura daquilo que foi esse enorme treinador na história deste clube. Não sei se serei campeão no Bahia, mas pelo menos honrar com esforço, com qualidade, com trabalho, e com estes momentos importantes.
E quando eu cheguei disse que queria estar, ou tentar estar à sua altura, acompanhar aquilo que ele foi fazendo, elogiando também uma parte do clube muito importante que é a torcida. E eu aproveito numa semana, ou numas semanas complicadas, nas últimas duas, queria deixar aqui uma mensagem à torcida do Bahia, porque eu acho que praticamente em todas as coletivas que aqui estive presente e noutros estádios, a coisa que eu mais fiz nas coletivas foi elogiar a torcida do Bahia. A sua força, a forma como apoia a equipa. Pontualmente pedi para não assobiar os jogadores durante os jogos, mas sempre valorizei a sua força aqui, em Portugal, no Equador, para onde dei entrevistas, valorizei sempre a força desta massa humana que é a torcida do Bahia. Doeu-me muito ouvir muita coisa sobre a minha falta de respeito para a torcida do Bahia, quando eu fui mal interpretado numa frase que dei. E eu não me vou defender, mas vou só esclarecer aquilo que eu quis dizer. Eu disse que quem me avalia é o Grupo City, porque avalia o meu trabalho, não em termos de resultados, não em termos de qualidade de jogo, porque as pessoas têm o direito à sua opinião, e eu fui claro na entrevista e disse-o, em termos de trabalho diário. Dia a dia são pessoas que veem o meu trabalho. E, portanto, esclarecer que eu não quis deixar de fora ninguém, e muito menos a massa humana que é a torcida do Bahia. Nunca deixaria de fora, quando tenho pedido tanto que eles apoiem, quando tenho valorizado tanto, e repito, em quase todas as coletivas eu valorizei a torcida. Senti-me injustiçado, sinceramente. Eu sei que a emoção dos resultados ruins, negativos, apesar de nos últimos 7 jogos só termos perdido 1, essa é que é a grande verdade, mas também não ganhávamos. Ganhámos hoje. De facto, custou-me, doeu-me, achei injusto, porque tenho tido um respeito muito grande por eles, e não foi de forma nenhuma aquilo que eu quis dizer, e fui mal interpretado, porque de facto falei, e até na entrevista digo que a torcida tem direito à opinião, na mesma entrevista. Passo página, valorizá-los outra vez hoje pelo trabalho, momentos difíceis, e eles ali estiveram, momentos em que o Palmeiras chegou acima da nossa área, e eles ali tiveram, e são absolutamente fundamentais naquilo que é o apoio e a ajuda para a equipa nos momentos difíceis. A partir daqui, é um bocadinho o que dizes, o futebol tem esta magia, tem estas coisas, o futebol acho que é o único desporto em que tu consegues sofrer 20 remates no teu golo, fazer 1 e ganhar 1-0. É assim, e de facto, criar oportunidades de golo e fazer golos ao Palmeiras não é nada fácil, e é histórico nos últimos anos, em especial desde a chegada do Abel. Portanto, eu também não esperava que criássemos muito, eu queria ter mais bola e tirar bola ao Palmeiras, mas sabia que na última linha o Palmeiras é de facto muito competente pela qualidade individual e pela sua organização coletiva. Da nossa parte, era difícil controlar aquilo que é uma fortaleza deles, que são os pontas, que são jogadores fortíssimos num contra um, muito rápidos, muito tecnicistas e com golo. A preocupação de evitar as meias distâncias do Zé, do Gabriel, perdão. E portanto, tínhamos que ser uma equipa compacta, tínhamos que ser uma equipa sólida, combativa, e fomos num jogo que eu sabia que o talento ia dar mais espaço ao trabalho, à luta e à intensidade do que propriamente ao talento. Mas mesmo assim nós tivemos aqui momentos muito interessantes e eu estou de acordo consigo. Os primeiros 15 minutos nossos são extraordinários, mesmo sem finalizar. Depois o Palmeiras reage, como é óbvio, equilibra, e há de facto uma primeira parte de muita qualidade. Depois na segunda parte o jogo de facto perdeu alguma qualidade, com cansaço talvez, com receios de um lado e do outro. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores por esta vitória. Mister, bom dia, né? Parabéns pelo triunfo. Você já fez análise do jogo, eu queria perguntar 3 coisas rápidas a você. Primeiro,
A surpresa para todos nós da escalação do Mingote, né? A sua avaliação. O cartão do Ademir no banco foi o terceiro. Quero perguntar se foi programado. E você perdeu o goleiro para o jogo de sábado, que ele pertence ao Fluminense. Você já tem aí na ideia se vai dar Danilo, vai dar o Klaus, que você respondesse. Boa noite. Primeiro tema, Mingote jogou, porque lá está. Somos nós que estamos na semana, e ele fez uma semana absolutamente extraordinária de treino. E para aquilo que era a análise da última linha defensiva do Palmeiras, que é uma equipa que assume muito o homem a homem, o individual, ele é um jogador de características para o nosso plano de jogo, mais até que o Everaldo. E portanto, aquilo que nós fizemos foi somar a muito boa semana de treino, não que o Everaldo não tenha feito, mas somar a muito boa semana de treinos do Mingote com as suas características que assentavam para este plano de jogo. Portanto, escolha por ele. Ademir foi escalado, depois do almoço no hotel começou-se a sentir mal disposto, chegou ao balneário, vomitou, já nem foi para baixo para o aquecimento, manteve-se ali, levou o terceiro amarelo, não jogará com o Fluminense, poderia jogar com o Fluminense, não vai jogar, esperemos que lhe passe esta indigestão, perdão, e que possa jogar com o Grêmio. Agora é verdade, com a questão do Grêmio, se ele por acaso levasse um cartão ia parar outra vez, assim não vai acontecer, não jogará com o Fluminense, é uma baixa que tenho para o Fluminense, como temos o Everaldo com cartão e como temos o Marcos. Portanto, agora uma semana de 2 dias, uma semana de 2 dias para preparar o Fluminense, vamos decidir quem é que vai jogar. Definiu ainda se o Cláudio? Não defini. Quero falar com o Rui, o meu treinador de goleiros, e vamos definir isso nestes 2 dias. Boa noite, professor. O jogo estava 0-0 até o final e talvez se não vencesse, muitos estariam perguntando aqui dos 11 dias e tal, se teria diferença ou não, porque quando se tem um tempo para treinar e não ganha, fala aí, teve tempo para treinar e tal, o que é que aconteceu? Eu queria que o senhor falasse primeiro a respeito de que foram 4 dias de folga, né, juntando o total, os 3 primeiros, depois mais um, a importância que teve isso, e a que ponto atrapalha você não conseguir ter, durante esses 6 meses, uma zaga completa para escalar, porque o único que não tinha machucado ainda, já tinha saído de alguns jogos por questões médicas, mas o único que não tinha machucado ainda, hoje saiu machucado, que foi o Vitor Hugo, então todos os seus zagueiros já machucaram, queria que o senhor falasse a respeito desse ponto. Felizmente estás enganado, que ele não se machucou, foi cãibra. Menos mal, então exato, já foi. Portanto, foi mais, não agouros mais, foi mais para poupar o jogador para o que aí vem, mas não foi lesão. Tivemos 6 treinos até aqui. Eu acho que isso não é condição obrigatória para tu ganhares um jogo. Tem que ser condição obrigatória para tu competires, para tu seres coletivo, para seres mais equipa e poderes dividir o jogo. Contra o Palmeiras, é que de facto nós hoje jogávamos contra a única equipa invicta do campeonato, contra o campeão nacional do Brasil, contra uma equipa com o mesmo treinador e com quase estes jogadores todos, ganhou 2 Libertadores e vai ganhando Copas e vai ganhando títulos e títulos e títulos. Portanto, é verdade que esses dias de trabalho nos ajudaram, mas também é verdade que se não ganhássemos, íamos ser mais uns daqueles todos de campeonato em 10 rodadas que não ganharam ao Palmeiras. Eu repito, é uma grande equipa, tens que fazer uma noite perfeita, quase perfeita, para ganhares esta equipa. Não iria ser por aí. O que eu pedi aos jogadores foi, sem medo, competissem. Que competissem sem o mínimo medo, olhando para a equipa que está do outro lado. Isso era aquilo que eles tinham que fazer. Personalidade, crença no trabalho, no plano de jogo, naquilo que eles fazem diariamente, são tremendos profissionais, e depois dividir o jogo. Não ter medo, não se acobardar, porque é o Palmeiras, são 11 contra 11 e o futebol tem destas coisas. Portanto, mesmo que não ganhássemos, eu queria que eles competissem e até ao fim eles competiram. Se não temos feito este gol, tínhamos competido contra o Palmeiras. Só completando da zaga, Sim. você perdeu o David, né, antes do jogo.
Sim, o David, uma questão também complicada no joelho. E pronto, e vão saindo uns, vão entrando outros, é isto que nós temos que fazer. Repito mais uma vez, o que digo sempre, o treinador tem que encontrar soluções e não queixar-se de problemas. Quando os problemas aparecem, é um solucionador, tem que ser um solucionador. Pois a solução pode resultar ou não, pode agradar ou não, mas isso aí já, a solução é feita em base de um trabalho diário, de uma análise de conhecimento dos jogadores que nós temos, do sistema que queremos aplicar, do adversário. É muito complexo. Preparar um jogo de futebol é muito complexo, ainda por cima nos espaços de tempo que tivemos. Graças a Deus tivemos este espaço para preparar este jogo com o Palmeiras, mas já não temos para preparar o jogo com o Fluminense. Eu hoje de manhã estava a ver o Fluminense, hoje de manhã com o jogo com o Palmeiras à noite. Portanto, isto é uma loucura, mas é assim que tem que ser. E, portanto, vou repetir, um orgulho extraordinário nos jogadores que ali estão dentro, porque há uma coisa que é verdade, nós somos cada vez mais uma equipa. E como equipa nós vamos conseguir coisas muito bonitas neste campeonato. Paiva, você estava sempre usando o esquema de 3-5-2 e hoje você optou por usar o 4-4-2. Você acredita que o time já está apto? Porque você já comentou em outras coletivas que não se sentia confortável ainda, não percebia que o time estava confortável. E qual a importância também de tomar esses 3 pontos e se afastar pelo menos um pouquinho da zona de rebaixamento? Boa noite. Deixe-me corrigi-lo em duas coisas. 3-4-3, não 3-5-2. 3-4-3 e hoje 4-3-3, não 4-4-2. O que eu disse, seria irresponsável da minha parte, no meu trabalho diário e naquilo que eu mais acredito, no que é um processo de uma equipa de futebol, que é o treino. Eu sou um fanático do treino, vou-lhe dizer, gosto mais do treino do que do jogo, vou-lhe dizer, e portanto eu acredito muito no resultado do treino. Se nós não tínhamos tido tempo para fazer essa mudança, seria irresponsável para mim fazê-la. E eu disse-o várias vezes. Agora que tivemos tempo, fomos trabalhando aos poucos, não era suficiente, agora que tivemos tempo, nós de facto assumimos isso e fico contente porque agora passamos a ter 2 sistemas e os nossos adversários não vão saber até ao jogo começar em que sistema nós vamos jogar. Em relação, mantenho a mesma tranquilidade, a mesma serenidade que demonstrei e o mesmo equilíbrio, que é a palavra que eu mais dou valor na minha vida, o equilíbrio de quando não ganhávamos, de quando havia muita contestação, mas na crença, na fé do nosso trabalho, do trabalho da minha equipa, das pessoas que trabalham comigo e dos jogadores, essencialmente dos jogadores, porque são eles que jogam e são eles o mais importante do jogo, são os jogadores e serão sempre. Portanto, se nesse momento era uma ameaça à parte do rebaixamento, de entrar na zona do rebaixamento, hoje é menos, mas este campeonato é tão volátil, os resultados são tão estranhos, são tão equilibrados, qualquer equipa pode ganhar qualquer equipa, de repente pode estar, de repente podes não estar. Aquilo que eu acho e aquilo que eu digo para estarmos a falar nisso é que fizemos a 11ª jornada hoje, rodada. 11ª rodada, falta tanto tempo. Quero estar na zona de rebaixamento? Não quero, obviamente. Mas o entrar na zona de rebaixamento não significa que a gente vá ser rebaixados. Da mesma forma que se estivermos em 10º, também não significa que a gente possa não ser rebaixados. Eu vou dar o exemplo do Fortaleza. O ano passado que andou sempre na zona, ou quase sempre na zona de rebaixamento até o momento, e depois que acabou em zona de Libertadores. O futebol é assim, é o dia-a-dia, e é nisso que eu me agarro, ao trabalho diário, à crença no meu trabalho, nos meus jogadores, à fé que tenho, naquilo, a fé e convicção que eu tenho naquilo que eu disse, que esta equipa está a crescer, esta equipa vai dar alegrias, se calhar não o número de alegrias que as pessoas querem, mas esta equipa vai fazer um trabalho muito competente ao longo deste ano. Boa noite, mister. Parabéns pelo resultado. Obrigado. Falando, é engraçado o futebol, né? O que hoje poderia ser, caso o Bahia não vencesse 9 jogos sem vencer, se transforma em 4 jogos sem perder, né? O Bahia nesse momento está a 4 jogos sem perder. Eu queria que o senhor falasse o seguinte, em relação ao ponto de vista psicológico do time, né?
O que é que esse triunfo de hoje significa, tendo em vista também a sequência que o Bahia vai ter, né? Já está numa sequência muito complicada, mas agora vai ter o confronto contra o Fluminense, que não está no momento bom, mas é o Fluminense, né? É um time que até outro dia muitos tinham como o melhor do Brasil, e depois a sequência, né, contra o Grêmio, tanto na Copa do Brasil como no Brasileirão. Meio cheio ou meio vazio? É como queiras analisar. Eu analiso sempre meio cheio. Eu tento ser otimista. E a base do meu otimismo é a qualidade do trabalho das pessoas que trabalham comigo, do meu trabalho, dos jogadores que trabalham todos os dias. Dou aqui só uma nota. Hoje fizemos... os jogadores que entraram hoje foram determinantes no manter nível de intensidade, de qualidade e competitividade no jogo. Os jogadores que entraram ajudaram-nos imenso. E isto mostra que eles estão ligados e mostra que eles trabalham mais que nunca todos os dias, exatamente para que, se for 10 minutos, se for 15, se for 30, eles fazerem o que fizeram hoje aqui. E, portanto, valorizo muito o trabalho, às vezes, daqueles que queriam jogar mais, que não estão a jogar mais, mas que quando o treinador os chama, eles dizem presente. E que foi o que aconteceu hoje. As substituições surtiram todas efeito. Todas. E, portanto, eu olho sempre para o copo meio cheio, não olho para o copo meio vazio. E olhei sempre para essa sequência de jogos como um número de jogos interessante, sem perder. Eu sei que todos queremos ganhar, a minha ambição é igual, mas se não ganhas, não percas. E nós, nesses 7 jogos, perdemos um. E perdemos da forma que perdemos no Internacional, que ainda hoje me custa. Portanto, olho para o copo meio cheio, não para o copo meio vazio. Tenho que ser uma pessoa muito otimista, muito crente no meu futuro, quando falo aos meus jogadores e saio daquele balneário, quando saio do treino todos os dias, eu sou uma pessoa muito crente no meu futuro e no nosso trabalho e no futuro destes jogadores e desta equipa. Portanto, olho para isto assim, copo meio cheio. É verdade que o Fluminense é outra montanha para subir, ainda mais no mítico Maracanã, que eu nunca pisei e terei um grande orgulho em pisar, porque não há muitos treinadores, em especial europeus, que se possam orgulhar disso. Vou jogar contra uma equipa que tem um treinador que eu já disse várias vezes, que admiro imenso, não só em questões táticas, mas também aqui, na mensagem que ele insiste em passar, que é tão importante neste país, tão importante a mensagem que o Fernando passa. Que joga de uma maneira muito difícil de contrariar. Nós vamos lá com as nossas armas, derrotados não vamos, com medo não vamos, vamos com respeito, mas vamos competir tal como fizemos hoje. Paiva, parabéns novamente pelo triunfo. Obrigado. 11 dias de preparação, né? E hoje a gente percebeu um Bahia equilibrado, principalmente entre a defesa e o meio-campo. Mas os erros individuais ainda insistem em acontecer. Qual o pensamento do Paiva, analisando, né, o tempo que tem daqui para frente, para tentar fazer com que esse equilíbrio chegue a 100%? Os erros, boa noite, eu percebo a sua pergunta e, de facto, o meu coração está consigo, porque o meu coração sofre imenso com esses erros. Hoje nós tínhamos de tentar sair a jogar o mais possível, porque qualquer bola longa ia ter sempre 2 zagueiros extraordinariamente fortes no jogo aéreo. Portanto, a possibilidade de perder essas bolas era grande. Preparámos para um tipo de pressão do Palmeiras que não aconteceu, mudou a pressão, em vez de fazer com 1, fez com 2. E nós, portanto, começámos ali a bloquear um bocadinho. Agora, de facto, é verdade, os erros são individuais, os erros são dos jogadores que jogam. Eu tenho a responsabilidade porque sou eu que os ponho a jogar, mas obviamente num jogo tão complexo como é um jogo de futebol, que é um jogo de oposição, onde tu queres fazer uma coisa e tens um adversário que não deixa, é muito normal que os erros aconteçam. E de facto é verdade outra vez que algumas, sei lá, 2 oportunidades do Palmeiras são por perdas de bola nossa. Isso é algo que me preocupa, que nós continuamos a trabalhar, essencialmente porque essas perdas às vezes não são forçadas, porque uma questão é um erro forçado, quando tu recebes uma pressão do adversário,
vais perder essa bola por mérito também do adversário. Outras vezes é quando tu não és forçado a algo e fazes um mau passe e perdes uma bola num controle, num domínio. Isso eu só posso controlar de uma forma, fazê-los evoluir individualmente através do treino. Não há outra. Mas eles, como humanos, irão falhar sempre. Eu, como humano, irei falhar sempre. Agora, aquilo que eu tenho que fazer é que eles falhem o menos possível.